nós uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento em termos de aplicação, design e até mesmo especificação da própria madeira. Então, agradeço mais uma vez e permaneçam todos conectados conosco, que as informações serão bem relevantes para o seu dia a dia na especificação de produtos. Nós iremos iniciar aqui então a aplicação da palestra. A minha apresentação já foi feita pela Shayla. A madeira, né? Então, basicamente, o nosso intuito hoje é falar sobre aplicabilidade, minimizar riscos e a ampla versatilidade que a madeira nos proporciona, tá? Além de um aconchego, elegância e sofisticação. Então, a madeira hoje ela pode ser aplicada basicamente em algumas situações. No passado, a madeira ela era fundamental para toda a construção de um lar, né, de uma casa, de uma obra, desde os alicerces, paredes, teto, enfim. E hoje com um material um pouco mais escasso ou mais controlado, né, então ela já está sendo considerado um material sofisticado e principalmente um material nobre, né, então ela já é aplicada com intervenções mais específicas, não toda uma construção na maioria dos casos, tá? Então ela pode ser aplicada tanto quanto piso, parede, forro, deck e móveis em forma de lâminas, né? Então é comum nós vermos aí apartamentos, casas, todas elas revestidas na parte interna com lâminas de madeira natural, tá? Dando sequência, os motivos que levam um profissional, seja ele arquiteto, designer, especificador, de forma geral, a aplicar a madeira, escolher a madeira para o seu projeto. Então a madeira é um recurso natural e renovável. Eu diria que é o único renovável aí que nós temos hoje na questão de revestimentos internos naturais, tá? O processo ele possui baixo consumo de energia, tá? E também baixo impacto ambiental durante o processo da madeira. São duráveis, em alguns casos fáceis de instalar, em alguns motivos e melhor dizendo, alguns casos realmente precisa de mão de obra especializada para isso, tá? E além de tudo, ela também é um excelente produto, um excelente item para contribuir com a climatização, ou seja, o aconchego que ela leva num momento mais frio, um clima mais frio, ou no momento de calor, ela também proporciona esse acolhimento, né, e essa aclimatação da casa ou do apartamento. Então é um material muito versátil e, acima de tudo, nobre. Tá? A madeira e a saúde, né? Mais um argumento, né? Por que especificar madeira, além do aconchego que eu já abordei aqui? Um pouco antes da pandemia, uma universidade do norte da Itália ela fez uma pesquisa juntamente com uma fábrica, né? Os impactos que a madeira proporciona no dia a dia de uma casa ou de um usuário. Qual é o benefício de optar por um produto de madeira natural? Então a pesquisa foi feita pesquisando, obviamente, né, e tendo o resultado de um bem-estar, tanto físico como psicológico. Então, essa ampla pesquisa com pessoas de várias faixas etárias aí, crianças, inclusive, o quanto isso reverberaria num conforto, na questão de saúde, no intelecto, e os resultados foram bem interessantes. Na madeira, na sua primícia, e também em outros materiais naturais, mas principalmente a madeira. Então ela é um elemento chave que, além de toda a decoração do ambiente, ela funciona como base, né, onde nós circulamos em cima, onde ela tem a sustentação de toda uma casa. Então, por isso, o resultado comparativo entre elementos naturais e artificiais, a madeira, de longe, realmente proporciona um bem-estar bem maior do que qualquer outro elemento. Tá? Então, mais um motivo para poder se optar pela madeira com tranquilidade e segurança, sem sombra de dúvida, é o elemento natural que ela nos proporciona. Então, natural e sustentável. Hoje, isso não é hoje, na verdade, já há alguns anos, né? É muito abordada a questão de sustentabilidade. Estão acabando com as nossas florestas. Enfim, houve todo um movimento, isso já há alguns anos, de uma conscientização de uso do material florestal, né? Então, nesse caso, a madeira. Então, esse cuidado ele já veio se tendo desde a origem. Então, se ela é natural e sustentável, como eu vou oferecer um produto para o meu cliente ou para o cliente do meu parceiro, seja ele arquiteto, designer, enfim, como que a gente vai ter essa tranquilidade? É a certeza que essa madeira tem origem certificada.
Então é diferente de um desmatamento descontrolado, de uma área proibida de corte de árvores, e toda essa preocupação, nós como fornecedores idôneos e fábrica que está por trás do nosso fornecimento, tem com o meio ambiente. Então, se você tem um fornecedor que tem certificações, o amparo do IBAMA, segue as regras de uma forma correta, ele não está afetando a sustentabilidade, bem pelo contrário, ele está renovando a floresta de uma forma sustentável. E isso é extremamente relevante, principalmente para nós que trabalhamos com madeira, somos hoje apaixonados pela madeira, pelo benefício, pela versatilidade que ela proporciona, né? Assim, quando se tem tempo e criatividade, você chega realmente a lugares assim de desenvolvimento inimagináveis com a madeira, porque realmente ela te oferece isso. Então, é importante escolher o seu fornecedor, que ele tenha toda essa certificação, que ele tenha toda o pátio do IBAMA, DOF. Nós já vamos ver a seguir algumas informações extremamente relevantes para que ele possa te fornecer um material que sugere tanto para você que está especificando, como para quem está utilizando, uma tranquilidade e uma certeza de que esse material tem origem florestal. Tá? Então, além de origem certificada, principalmente de áreas de manejo, é extremamente importante também ter um parceiro, um fornecedor que pode levar até você o uso ou aproveitamento de 100% da matéria-prima, né? Então, hoje, nosso parceiro, ele realmente utiliza tudo. Ele tem desenvolvendo anos e anos como utilizar até a sobra do corte da árvore. Você precisa realmente de peças retangulares e quadradas, e a árvore é cilíndrica, então como usar essas partes todas. Então hoje nós podemos afirmar tranquilamente que os nossos parceiros, nesse caso aqui a Indusparquet, ela utiliza toda a matéria-prima retirada da floresta. Então isso é um uso consciente, é um aproveitamento pleno dessa matéria-prima tão nobre. Então, como a gente havia falado há pouco, né, as certificações. Muito importante observar se o fornecedor tem certificações, porque se ele se preocupa com essas certificações de levar até vocês um produto com origem e rastreada, é importante também ter ciência que ele se preocupando com isso, ele também se preocupa com a qualidade do produto que ele está levando até vocês. Então, isso normalmente está amarrado, essas duas questões, né? Qualidade versus responsabilidade de sustentabilidade. Então, alguns selos ali que nós hoje oferecemos, não só nós como empresas sérias do mercado também, né? O IBAMA, né? O DOF, que essa aí realmente é um processo complexo, é um processo trabalhoso, porque o DOF é um documento de origem florestal. A gente já vai ver um vídeo a seguir aí que ele aborda a origem da árvore, desde a mata, ela é rastreada até o piso instalado dentro do apartamento do cliente. Então isso é um controle onde um caminhão, por exemplo, para transportar essa madeira tem que estar cadastrado no IBAMA, onde essa madeira vai ficar armazenada tem que estar cadastrada no IBAMA. Então é um órgão sério para esse tipo de controle, tá? Então isso pode auxiliar muito na escolha do produto e principalmente do fornecedor, tá? E alguns selos mais de reflorestamento, de outros selos que também são muito exigidos na Europa e nos Estados Unidos. Para se exportar, se não tiver esses selos aí, realmente fica, de forma legal, fica bem complicado. Então, o manejo florestal, né? Novamente eu vou abordar agora um pouco mais, de forma mais aprofundada, a questão do manejo. Então, se a gente vê vídeos, nós podemos perceber algumas informações que árvores derrubando, sendo em locais específicos, estão ajudando na renovação da floresta. Por isso que uma área de manejo, a gente pode imaginar um campo de futebol, eu vou dar um exemplo em proporções infinitamente menores do que na realidade, mas imagine se um campo de futebol separado em 25 quadrantes. Tá? Então o IBAMA vai lá no primeiro quadrante e seleciona algumas árvores que podem ser retiradas, árvores mais antigas, que têm risco de queda, que estão obstruindo árvores novas a chegarem na copa para poder ter um crescimento
saudável e rápido por acesso ao sol, à circulação de ar. Então eles selecionam essas árvores, derrubam de forma controlada e extraem. No ano seguinte, vai para o próximo quadrante. E assim sucessivamente até o 25º ano, que é o último quadrante. Terminou naquele quadrante, volta para o primeiro, onde aquelas árvores já tiveram 25 anos de crescimento. Então isso é uma área de manejo, tá? Altamente sustentável. Então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês de um resumo feito por um especialista. É um vídeo curto, mas bem interessante aí para vocês entenderem praticamente, na prática o que eu quis dizer aí. Bem-vindos à floresta! O Grupo Indusparquet, maior fabricante de pisos de madeira tropical da América Latina, convida você a conhecer o manejo florestal sustentável. O processo que acompanha todas as etapas da madeira, desde a extração na floresta até o nosso cotidiano. Vocês são nossos convidados para conhecer cada detalhe desse processo. Sejam bem-vindos. Eu estou aqui com a engenheira florestal Sueli. Sueli, o que é manejo florestal sustentável? É a forma de você explorar a floresta, minimizando todos os impactos. O mais importante não é o que você retira, é aquilo que fica na floresta. Você faz com todos os critérios e você retira os indivíduos que estão maduros, que se você não retirar, ele vai cair, ele vai dar espaço para os que estão vindo. E esse manejo florestal sustentável também traz um termo que é importantíssimo, que é a rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Rastreabilidade é eu conseguir acompanhar a origem da madeira. É eu pegar o número daquela tora e chegar até aqui na floresta e encontrar da onde que ela saiu. E por que é tão importante a rastreabilidade? A gente conhecer de onde veio a madeira. Então essa rastreabilidade é o que me dá segurança que aquele indivíduo que foi abatido aqui é o mesmo que está chegando lá na madeireira para ser desdobrado. Hoje é feito tudo via sistema. Qualquer um pode monitorar e verificar da onde que está saindo essa madeira que está chegando às suas casas. Então, esse é um resumo, tá, da apresentação da extração da madeira. O vídeo é mais longo, mas ele vai aí no processo produtivo, que não seria a questão de abordar agora, nesse momento. Então, se eu tenho um conhecimento da onde vem a madeira, eu tenho essa consciência de sustentabilidade, de cuidado com a natureza, eu vou ter um resultado de natureza preservada. Então, o único material renovável, como abordei no começo, o uso consciente não destrói florestas, tá? Então, pode usar madeira tranquilamente, que você não está colaborando com o desmatamento, obviamente sendo madeira certificada. No manejo florestal, ele ajuda a preservar, a matéria-prima é 100% aproveitada e o desmatamento é fruto de exploração ilegal. Então esse é um resumo, que é uma informação importante para a gente poder iniciar agora na especificação da madeira para o seu projeto. Tá? Então eu gostaria de colocar a madeira no meu projeto. Quais são os pontos que eu preciso observar? Aplicabilidade, nós vamos abordar cada um deles na sequência. A composição do produto, né, da madeira em si. A espécie da madeira, o formato, o acabamento e a tonalidade, tá? Eu diria que normalmente a escolha, nós que temos contato frequente com todos os parceiros, arquitetos, designers aí, normalmente se começa pela tonalidade. Então eu tenho já mentalizado aqui um projeto, eu vou optar pela madeira que ela possa combinar com o projeto, ela possa conversar com os demais elementos presentes nesse projeto. Então, normalmente se inicia aí pela questão da tonalidade, tá? E aí, dando sequência, a madeira ela pode ser utilizada de diversas formas, né? Que é o primeiro item do slide anterior, aplicabilidade. Eu posso colocar a madeira tanto em piso e assoalhos, forros e tetos, paredes ou painéis, né, escadas, decks e fachadas. Então, realmente, a madeira ela pode ser facilmente inserida em qualquer ambiente de uma residência, né, ou de uma obra corporativa também, por que não, né? Então, alguns exemplos aqui de pisos e assoalhos, né, aqui um piso em linha. Aqui também uma aplicação de piso assoalho. Então, a primeira imagem, onde tem um novo hall do aeroporto de Guarulhos, com madeira. Então, uma área
pode se considerar comercial, de alta circulação, madeira. Então não tem problema não, dá para colocar madeira sim, até pelo resultado estético que foi impressionante, né? E ao lado aqui nós temos aí realmente um apartamento, melhor dizendo, uma suíte do Hotel Rosewood, também todo ele em madeira. Sequência, aplicabilidade, forros e tetos, né? Então eu posso fazer todo um forro, seja ele trabalhado ou seja ele retilíneo, plano, né? Aí a criatividade do profissional que vai fazer toda a diferença. Painéis, então em áreas verticais, né, seja ele liso ou ripado. Escadas, revestimento aí de corrimão ou não, ou somente do pisante e do espelho. Também pode ser aplicado em diversas formas. Decks, também em formatos desde 4,5 de largura até 10, né? Até existem alternativas para serem aplicadas aí com 14 de largura, mas é um material mais exportação e como nossa variação climática aqui é muito acentuada, então ela corre grande risco de empenamento. Quanto mais largo, mais estreito, melhor dizendo, mais seguro e melhor o resultado da obra. Fachadas, né? Então aqui uma porta pivotante, mimetizada, uma casa toda ela envelopada por fora com madeira, né? Então o resultado aí com madeira realmente é especial, né? Diferenciado na plenitude do projeto aí. E a composição da madeira, então muitas vezes a gente ouve falar, isso é um tema aí bastante relevante, né? Da composição da madeira. Eu só uso madeira maciça porque a madeira maciça ela vai durar para sempre, é um material mais resistente do que os demais. Então nós temos a maciça, a multistrato, a multiestruturado e engenheirado, que é hoje que o mercado mais consome em termos de estabilidade dimensional, e o laminado, tá? A madeira maciça, ela é utilizada normalmente em assoalhos, escada, fachada, decks e, por que não, também em elementos decorativos. Composição, uso de 100% da matéria nobre, ou da matéria-prima, ela é utilizada daquela árvore que é retirada. Ela é tirada uma tábua, né, ela é serrada em blocos, depois vai para uma tábua e aí todo o beneficiamento. No meio desse processo vai para uma estufa, né, para que a madeira tenha menor problema de encanoamento ou instabilidade, porque se ela vier úmida ou classificada como verde, ela vai trabalhar, vai encanoar, vai abrir frestas, então normalmente ela é seca em estufa ou ao tempo, a estufa ela acelera o processo e tem um controle muito maior do que ao tempo, tá? Então também é uma alternativa aí de utilização, tá? Ela pode ser fornecida crua ou com acabamento. Antigamente as casas tinham aquelas tábuas mais largas e pranchões, né, que a madeira era em abundância, então era muito mais prático. Hoje realmente é um investimento muito maior para essa finalidade, né? Então ela requer sim um cuidado muito maior para a instalação, justamente por esses fatores. Então, uma correlação para minimizar os danos é quanto mais larga a madeira, o assoalho para colocar no piso, mais espesso ele tem que ser, para evitar aquele encanoamento, tá? Então, esse cuidado tem que ser grande, mas normalmente um fornecedor sério e parceiro, ele vai te orientar e passar todos os prós e os contras, né? E aí, abordando um pouco ainda na questão da madeira maciça. Se nós olharmos na imagem, ali nós temos a parte branca, ela simula as 8 ou 9 camadas de verniz, e logo abaixo nós temos aí o bloco maciço do piso. Tudo que está acima daquele sulco que a gente chama de fêmea, que é o encaixe entre as réguas, seria material acima de 2 milímetros, né, de restauração. Então, entende-se que eu poderia lixar aí 2 ou 3 milímetros no máximo de madeira, porque a parte de baixo iria afetar, se eu lixasse mais do que isso, iria afetar o encaixe entre os assoalhos, e isso geraria uma instabilidade e uma desconexão entre as réguas. Então, tudo que é para baixo serve apenas como base, ele serve apenas como uma matéria de suporte da parte superior. Então aí eu vou derrubar um dos mitos que a madeira maciça ela tem uma longevidade maior, sendo que nós estamos considerando as duas aplicadas numa mesma situação ambiente interno, sem incidência de água, né, com uso moderado. Então, para baixo dessa parte realmente eu classifico como desperdício utilizar madeira maciça, além de um grande fator que preocupa nós como fornecedores e quem especifica. A madeira maciça ela tem uma instabilidade dimensional muito grande, então ela é suscetível a variações climáticas. Umidade, ela incha e forma
uma ondulação, como se fosse uma tábua lavar-roupa, por exemplo, exagerando, mas para ter uma visualização. No caso de um ambiente muito seco, ela perde essa umidade, porque são muitas fibras reunidas, e começa a abrir frestas entre as réguas. Então isso é um defeito do produto? Pode ser por uma não aclimatação ou não uma secagem adequada, tá? Mas também é um pouco de característica desse produto. É muita fibra reunida, então essa variação ela vai tornar a madeira mais instável. Então, 2 argumentos fortíssimos aí para a gente poder, de repente, utilizar um produto engenheirado ou estruturado em vez da madeira, tá? Então, se o cliente é muito exigente, ele não concorda ou desconhece a característica da madeira, vamos optar por um produto que a gente vai ver na sequência, tá? E um terceiro fator que é muito relevante é tudo aquilo que eu estou usando embaixo do macho fêmea de madeira nobre, de material premium, eu poderia fazer 3 outras réguas, em vez de uma só de maciça, outras 3 réguas de madeira engenheirada. Então eu tenho um apelo sustentável muito maior num produto que o mercado europeu e norte-americano utilizam praticamente na sua totalidade. Então essa questão da madeira maciça talvez um mito, eu posso classificar assim, que a gente já detém isso desde lá da infância ou do passado, que tudo se fazia com madeira maciça, né? Então eu garanto para vocês que o produto engenheirado, ele proporciona uma maior satisfação para o cliente do que o próprio maciço, porque depois instalado é difícil perceber se ele é engenheirado ou não, sendo eles prontos de fábrica, tá? Então, o segundo é o multistrato, é o material mais exclusivo da Indus Parquet. Eu não vou me ater muito nisso aqui, porque a ideia é ser um pouco mais generalista na questão de produto, tá? Eles aproveitam ali na primeira imagem à direita, eles aproveitam os cavacos ou as réguas provenientes de requadro de madeira, de corte em esquadro, fazem aquele sanduíche e aquilo serve como base para madeira, uma lamela de madeira maciça. Então, esse sim, eu diria que não tem como ser mais sustentável do que esse produto desenvolvido pela fábrica para poder aproveitar até uma peça aí de 2 por 4 centímetros para poder fazer essa aplicação. Então, ele tem uma estabilidade dimensional muito maior do que a maciça, tá? E aí o processo produtivo que é um pouco mais complexo. Esse sim que é um produto que eu realmente gostaria de abordar. Assim, todos os 4 que a gente vai aplicar aqui são utilizáveis, tem aplicação em praticamente todas as situações, mas nós como fornecedores, como garantidores de uma qualidade, de uma estabilidade, é o produto que menos daria retrabalho ou, vamos dizer assim, incômodo para quem está especificando. Então, hoje nós vendemos os 4 produtos, tá? Não estou puxando favorecimento para um deles, tá? Porque poderia se entender que eu não vendo os outros, vendo só isso, não. A gente comercializa os 4 itens, porém esse aqui é o produto que realmente proporciona melhor resultado em termos de estabilidade dimensional. Trocando em miúdos, aí seria menos incomodação na obra, tá? E até porque a fábrica dá 5 anos de garantia, e isso é importante durante a aplicação ter esses conhecimentos. Então essa madeira ela tem uma capa de madeira de lei e embaixo uma base de madeira de reflorestamento, né? Então com certificação também, ou com materiais de maior abundância na floresta, uma sumaúma, uma virola, uma peroba, uma copaíba. Então o que tiver aí realmente de grande fornecimento, ou iríamos aí para o eucalipto ou para o pinus para fazer a base. Mas a capa de lei sempre é de madeira nobre, de 3 até 5 milímetros aí de espessura, tá? Então esse é um cuidado aí bastante importante, porque é ali que eu vou ter a quantidade de restauração, de lixação, de novo envernizamento, e isso, quanto mais espesso a capa, mais longevidade eu vou ter em termos de restauração. Tem obras que já foram instaladas há mais de 20 anos e nunca foi feito um tipo de restauração. Isso define muito como é o uso dia a dia. Agora, uma área de alto tráfego, uma área comercial, aí 8 anos mais ou menos já é feita uma restauração para deixar o piso novo. Repito, é o único produto que permite isso, tá? Então, e esse sempre é fornecido com acabamento. Então hoje um produto que tem maior estabilidade dimensional, que tem maior variedade, tonalidade, espécie de madeira, é o piso de madeira multiestruturada, ou engenheirado como queiram. E por
fim das opções de piso, nós temos também a madeira multilaminada. Essa sim é mais utilizada para fazer forro, paredes, porque ela tem uma lamela, uma cobertura de madeira de lei muito fina. Então ela já não permite uma restauração. Então esse material ele é mais destinado aí para aplicações verticais e, no caso de horizontal, seria o forro ou o teto. Espécies de madeiras. Então, quando a gente fala lá no começo que a primeiro o raciocínio, ou seja, a escolha que leva um profissional a escolher a madeira é a tonalidade. Um aspecto bastante relevante também é a questão da dureza da madeira. Então, se o cliente tem uma área de tráfego intenso de pessoas e ele se incomoda com marcações de salto, alguma coisa que dê aparência como um piso mais usado já, normalmente se especifica madeiras mais duras. E eu não vou dizer que em via de regra, mas talvez 90% das madeiras tons médios para escuro, elas são mais duras, têm uma densidade maior. E madeiras mais claras, por sua vez, têm uma densidade média para menor. Então, por exemplo, ali, eucalipto, a teca brasileira, tá? Não vamos confundir com a teca importada, são madeiras mais macias, mais suscetíveis a marcações, né? E também, consequente, a estabilidade. E a madeira madeiras mais resistentes, com densidade maior, a gente pode ver aí o jatobá, ipê, o cumaru, a sucupira, né? Então, por que os decks são feitos com esse tipo de madeira? Porque ela é mais resistente, ela é mais dura, então ela tem mais resistência às intempéries, sol, chuva, sujeira, enfim. Então ela tem uma resistência maior por ter uma densidade maior também. Os formatos. Então, os pisos podem ser aplicados em diversos formatos, alguns deles ali somente em madeira maciça, que são, no caso, os que estão sendo aplicados aqui. Os em linha, chevron, espinha, já podem ser optados também pela opção de... Optados, obviamente, né? Pelos pisos engenheirados ou multiestruturados, tá? Então são uma variedade bem ampla de instalação. Algumas imagens aqui para a gente poder visualizar, tá? Essa aqui, por exemplo, uma imagem bem interessante, que é o piso foi instalado no Vaticano, tá? É uma sucupira com alto brilho. Então aqui nós temos uma escama de peixe. Aqui uma aplicação em chevron. Aqui uma aplicação em dama. Uma aplicação aqui é um chevron também, só que daí é um lenheto, madeira extremamente fina, como se fossem palitos, tá, de madeira. Esse tem que ser aplicado no local colado e aí feito a restauração, né, a aplicação, lixação e verniz. Aí uma linha mais palaciana, que é a linha Versalhes. E aí, indo para a questão do acabamento, tá? Ele pode ser acetinado, fosco, natural, escovado, tá? Hoje que são os mais utilizados aí, com certeza é o fosco escovado, porque entra na questão de naturalidade. E menos utilizados, os brilhantes e escovados. Tá? Então o acabamento hoje buscam muito pela naturalidade, tá? Ele, combinando com outros materiais também naturais, ele realmente agrega muito no projeto. Daí os acabamentos que podem ser utilizados na madeira. A fosca, acetinado natural, que é um verniz ultra fosco, ele tem proteção também, só que é um verniz que não tem brilho. O escovado, o carbonizado e o carbonizado relevo, que é o conhecido Sousa-Giban. Também temos a alternativa da personalização do revestimento de madeira, tá? Então o profissional, ela permite isso, né? Então o profissional tem um projeto específico, eu quero uma madeira com uma tonalidade verde, eu honestamente não sei se aquele é um verde ou um azul, mas esse foi o resultado da aplicação, né? Ou até mesmo pigmentar um produto para que ele possa ter uma fusão, uma integração perfeita com outros elementos, com acabamento pronto já, né? Então isso é extremamente relevante. Aqui os painéis em formatos específicos, ao lado uma loja que foi feita em São Paulo, se não me engano, é a loja Cartier, que o piso em formato de folhas, isso também é possível ser executado. Então, realmente a madeira, a criatividade aí, eu diria que quase não tem limites, tá? Realmente ela permite muita coisa. Então, para que a gente vá já para a finalização, tá? Do nosso produto tão desejado, qual é o momento da madeira entrar na obra? Isso é extremamente relevante porque o sucesso da obra também está relacionado ao momento, ao timing da madeira na obra, tá? Se eu colocar no momento antecipado,
outros processos pós a instalação podem danificar totalmente a madeira, tá? Ou se num momento tardio atrasa a obra e eu posso gerar problemas em termos de instalação para os demais produtos. Então, é recomendável que seja sempre após todo o trabalho de massa, corrida, desejável que seja após os cortes dos embutidos no gesso, tá? Qualquer lixação, pintura tem que estar totalmente feito, exceto a última camada nas paredes, tá? Porque sempre tem um pouco de pó, ou algum instalador aplica acidentalmente a mão na parede, ou respinga uma cola. Então a gente sempre recomenda que, feito tudo isso, todas as camadas, quase todas as camadas de pintura na parede, teto, cortes que já tem que ser feito em pedras, soleiras têm que estar instaladas. Fazemos o piso, aí entra caixilho e porta, rodapé, e aí os móveis embutidos e cortinas e demais decorativos. Tá? Então esse é o momento correto para que haja uma preservação da característica do piso em perfeitas condições quando o cliente entrar na obra, ele realmente entender que aquilo foi feito com planejamento, com cuidado. Cuidados antes da instalação, contrapiso, isso é importantíssimo, mas isso a empresa que vai fornecer, seu fornecedor sempre vai orientar em relação a isso. Contrapiso seco, firme, sem ondulações acima de 2 milímetros, sem excesso de porosidade. Tá? No caso, madeira maciça, sempre tem que ser entregue na obra com 7 a 10 dias de antecedência para aclimatar o ambiente natural que ela vai estar instalada. Então, se eu tenho uma área muito úmida, essa madeira veio com 10% de umidade, ela precisa absorver um pouco da umidade local, para depois ocorrer a instalação. Tá? E no caso do piso térreo, sempre impermeabilizado. A minha casa é térrea, mas ela é uma laje. Se a laje por baixo for aberta para que ocorra renovação de ar, não precisa impermeabilizar, mas se for em contato com o solo, é obrigatório para que haja uma preservação da madeira. Cuidados após a instalação, forrar, né, evitar que se trabalhe com ferramental pesado, movimento de peças pesadas sem a devida proteção, tá? E isso deve ser orientado a todos os prestadores de serviço. A conservação da madeira, então, recomendável a utilização de ar de produtos específicos, caso não tenha acesso a eles, água, detergente neutro, um pano bem torcido e aplica sobre a superfície da madeira. No caso do piso pronto, jamais aplicar cera ou qualquer outro produto que não seja especificado pela fábrica. E aí sim você vai ter uma longevidade do produto sempre com aspecto de novo. Tá? E uma limpeza mais pesada, caso seja a situação do apartamento ou da casa, existem produtos no mercado específicos para madeira para preservar o verniz e não comprometer a longevidade do aspecto novo do piso ou do revestimento. Tá, a gente já falou agora aqui da manutenção, né? E aí, caso a madeira, depois de um certo período, tenha necessidade de restauração, também existem empresas especializadas aí para proporcionar isso aí. Então, fechando o nosso ciclo aqui, ficou a pergunta, né? Então, com tudo que nós podemos apresentar para vocês, qual a forma correta da especificação da madeira? Ou como especificar a forma correta da madeira? Primeiramente, seguindo as orientações para que não haja problema, tá, lá na frente. Quanto mais seguidas ou melhores seguidas as orientações, eu garanto para vocês o mínimo de transtorno lá na frente. As precauções e também as ações pré-obra têm que ser executadas para que haja êxito na instalação. Tá? E aí o passo seguinte, né, ou anterior a isso, melhor dizendo, qual especificar? Segue as orientações, dureza, tipo, estabilidade, especificação da espessura, você vai ter sucesso e aí pode abusar da criatividade para aplicar a madeira nesse caso de piso, forro, parede, deck, portas, seja qual for a aplicação dele, seguindo as orientações você vai ter sucesso sempre. E finalizando, quase estourando o tempo, né, Shayla? Quero agradecer muito, né? Foram 40 minutos intensos, eu realmente tentei de uma forma resumida passar todo o meu conhecimento dentro desse limite de tempo e também me coloco à disposição, né, caso haja mais perguntas além do que a Shayla vai nos apresentar, eu fico à disposição. Para mim é uma satisfação e um prazer de verdade muito grande poder contribuir com o que eu adquiri de conhecimento nesses últimos 25 anos e ainda garanto para vocês, tenho muito para aprender ainda.